Muito bem. Chegamos, portanto, à última parte, né, do trabalho com elipse, né, onde a gente definiu, apresentamos elementos da elipse, né, excentricidade, deduzimos a equação da elipse na forma reduzida, né, centrada sempre na origem, fizemos alguns exercícios, alguns exemplos, né, voltados aí às conferências centradas na origem. E aqui então o nosso objetivo principal agora é trabalhar com a elipse centrada em qualquer ponto, né, do plano cartesiano, certo? Então essa é a ideia principal. A gente apresenta também mais alguns exemplos e finalizamos com alguns slides que mostram algumas aplicações da elipse. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui é equação da elipse cujo centro é O', né, x0, y0. Isso aqui é só para dizer que é um ponto não necessariamente na origem, né? E cujos eixos são paralelos aos eixos coordenados. Então aqui a gente não está pensando na elipse rotacionada, né? Que aí envolveria transformações geométricas do ponto de vista da equação geral, uma equação geral que tem um termo chamado xy, né, onde o número que multiplica xy é exatamente a ideia da tangente do ângulo que permite a rotação. Bom, então não é o caso aqui. Então a gente trabalha basicamente com a elipse eixos paralelos aos eixos coordenados. Bom, então o que acontece do ponto de vista prático, né? O que a gente tem aqui? O que é essa história aqui? Então eu tenho a nossa equação na forma reduzida, né? Entretanto, o tal do x' aqui é x menos x0. E o que é x menos x0? X menos x0 quer dizer que o meu centro da elipse transladou em x0 unidades à direita e transladou y0 unidades acima. Por isso que é x menos x0. Se fosse x mais x0, a gente estaria transladando à esquerda na horizontal e estaria transladando abaixo em relação ao eixo das ordenadas. Mas isso só fica fácil quando a gente faz essa análise aqui no GeoGebra, né? no software, no plotador gráfico, que aí fica tudo mais fácil e mais transparente. Vou dar uma pausada aqui então e vamos. Cadê? Quero finalizar isso aqui. Aqui. Pronto, agora foi. Beleza, então vamos aqui para o nosso GeoGebra. E aí a ideia nesse instante é a partir de uma elipse, né? Vamos chamar esse ponto, vamos centrar o nosso, vamos considerar aqui um ponto de coordenadas. Bom, tá A igual a 1, B igual a 2, né? E aí estou considerando nesse instante um ponto C de coordenadas AB. Beleza, tá lá, né? Então, nesse instante, o que eu gostaria de fazer é determinar uma elipse. Vamos pensar aqui numa elipse com focos. Já que a gente sempre faz focos na horizontal, vamos fazer focos aqui na vertical. Então, no primeiro instante, estou colocando um foco aqui em 1 e 5, né? E aí observe que já de imediato, né, a propriedade utilizada é exatamente um foco que está à mesma distância em relação ao ponto O. Então, no próprio GeoGebra, aqui a gente utiliza a ideia de ponto médio ou centro, né? Então, eu clico no ponto A, clico no ponto C. Não, contrário. Vou voltar aqui. Opa, falei besteira. Na verdade, eu quero um ponto A transladado, né? Na mesma distância. Eu quero o simétrico do ponto A em relação ao ponto C. Isso aí. Então, eu quero uma reflexão em relação a um ponto. Então, eu quero esse ponto, reflexão em relação ao ponto C. Agora sim, né? Então, tem aqui um segundo foco, né? E aí, nesse instante, para a gente conseguir uma elipse, né? Basta
clicar nesses dois pontos, né? Então, elipse, clicamos nos dois focos, né? E um ponto da elipse. Então, vou pegar um ponto estratégico aqui, um ponto bonitinho aqui, por exemplo. Isso, né? Eu peguei esse ponto estratégico aqui exatamente para facilitar a interpretação aí do nosso eixo menor, né? Isso. Enquanto que o meu eixo maior, nesse instante, vamos pegar uma reta aqui perpendicular, uma reta qualquer que passe pelos focos. Vou marcar aqui esses dois pontos, que são os vértices do eixo maior. Beleza, agora eu posso esconder a reta. Esconder o objeto e vamos traçar aqui um segmento que vai ligar os vértices do eixo maior. Beleza. Então, isso que está aqui já me permite com facilidade dizer que está centrado em C, né? E se está centrado em C, e C nesse instante tem coordenadas 1 e 2, né? O A vale 1, o B vale 2, então eu já sei que essa equação, com certeza, ela tem essa propriedade. X transladado em A unidades, né? Ou seja, x menos 1 ao quadrado, mais y transladado em 2 unidades ao quadrado. Sei que tudo isso vale 1, mas fica faltando aqui dizer quem é A quadrado e B quadrado, né? Então, como o meu eixo maior está paralelo ao eixo y, então eu já sei que o A quadrado vai estar aqui, né? Portanto, eu descobri agora quem é esse A quadrado. E aí é fácil, né? Por quê? Basta saber qual é a distância do ponto C, né? Então, eu tenho lá o ponto C de coordenadas 1 e 2 e eu tenho o ponto B de coordenadas 4 e 2. Então, a distância de BC, que é exatamente o semi-eixo menor, né? Vale... então, vale a diferença entre 1 e 4, é 3 menos 3, que ao quadrado vai dar 9, aqui vai dar 0, portanto, estamos diante de 3. Então, o nosso B é 3. Então, se o B vale 3, também nem precisava, né? Tá aqui, né? Então, do ponto de vista gráfico, a gente consegue com facilidade identificar aqui que o B é 3. O problema está no A, porque o A, né, o ponto E, por exemplo, aqui não está em coordenadas inteiras, né? Então, mas nós sabemos, por exemplo, que a nossa semidistância focal, o tal do C, ele vale nesse instante 3 também. Então, como A quadrado é B quadrado mais C quadrado, então eu já sei que o meu A quadrado será o B, que vale 3 ao quadrado, mais C, que também é 3 ao quadrado. Então, A quadrado nesse instante é 9 mais 9, 18. Então, A é raiz de 18. E raiz de 18 é aproximadamente, vamos calcular a raiz de 18 aqui no GeoGebra, né, que vai muito mais fácil. Então, 18 elevado a meio, né, que dá aproximadamente 4,24. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só, 2, 1, 2, né? Cheguei no 4, 3, 4, né? E de fato, ó, é 4 mais uma partezinha que é o 24 centésimo. Então, de fato, o meu A é raiz de 18. Se o A é raiz de 18, então agora eu já tenho condições de dizer quem é a minha equação reduzida. Então aqui eu não quero A, eu quero A quadrado. E o A quadrado eu já sei que é 18, né? Enquanto que o B, eu não quero apenas o B igual a 3, eu quero o B quadrado, que é 9, né? Então, só para a gente conferir, né? Olha só, isso aqui gerou uma equação de uma elipse e vamos ver qual é o formato dela na forma reduzida.
reduzida, né? Então, na forma reduzida, olha lá o que foi apresentado, né? Então, quadrado de x menos 1 sobre 9, né? Mais o quadrado de y menos 2 sobre 18 igual a 1, né? Então, a gente acaba observando que essa elipse, ela está centrada em 1 e 2. E aí eu coloquei as coordenadas do centro como A e B, exatamente para a gente conseguir fazer o seguinte agora, né? Então eu posso perfeitamente nesse instante fazer modificações nas coordenadas de A e B. Então olha só, vou só pegar um exemplo prático aqui para vocês observarem que o nosso objetivo não é uma elipse, né, rotacional. Então perceba que aqui essa elipse não está com os eixos paralelos, né, aos eixos coordenados. Então quando a gente pega a equação dessa elipse, né, fica evidente aqui, ó, que a gente trabalha com xy. Então não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que a nossa elipse tenha eixos paralelos, né? Então aqui, acabei mexendo aqui, né? Ó, vamos lá, vamos tentar arrumar aqui a casa. Então tava A igual a 1, né? E B igual a 2. Pronto, né? Mas, de modo geral, nós podemos perfeitamente determinar uma elipse, né, a partir da determinação do centro, né, e aí, obviamente, precisa de mais algumas informações, não basta ter o centro da elipse, né, tem que ter outras informações, como as distâncias focais, ou as distâncias, ou o semi-eixo maior, ou o semi-eixo menor, ou um ponto da elipse, né? Então, nesse sentido, voltamos aqui na apresentação e vamos tentar identificar casos em que isso é evidente, tá? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, aqui, então, nós temos, acho que aqui eu já adiantei, né? Deixa eu voltar aqui, beleza? Então, tá aqui, né? A ideia da translação, beleza? Aqui a elipse com o eixo maior paralelo ao eixo y, né? Então é importante ressaltar sempre que quando isso acontece, né? Então o meu semi-eixo maior ao quadrado vai estar em relação a onde está, qual é o eixo paralelo, qual é o eixo coordenado paralelo, né? Nesse caso aqui é o eixo y, beleza? Aqui, olha, já aparece para vocês aqui, olha, a tal da equação geral da elipse, né? Com um detalhe, essa equação geral não tem o xy. Por quê? Porque são elipses com eixos paralelos aos eixos coordenados, né? Então, olha só, né? É isso que está aqui. Bom, então, eu me lembro de um professor, né, na Fundação Santo André, que na primeira aula ele começou com essa, vou estudar, bom, aprender cônicas, e ele de imediato já coloca a equação geral das cônicas, né? Que de certa forma assustou, né? Então, muitas vezes não tem sentido fazer isso, né? Mas tem certos colegas que acham que esse é o caminho, né? Beleza? Mas aqui, de certa forma, para chegar nessa equação, basta desenvolver a equação reduzida que você chega na equação geral. O detalhe é que, na maioria das vezes, você, a partir da equação geral, você vai para a equação reduzida. E muitas vezes a equação geral não representa uma elipse, né? Mas é isso. Bom, aqui temos exemplos, então. Vamos lá. Então, olha só. Determinar as equações das elipses representadas. Então, aqui a gente tem uma primeira elipse representada. Ela está centrada em 3 e menos 2, né? Então, já sei, ó, então isso que é legal. Então, já sei que eu vou ter x menos 3, y. E por que é y mais 2 e não y menos 2? Porque, na verdade, em relação a y, ela foi transladada 2 unidades abaixo. Então, é sempre y menos 2. Portanto, y mais 2, né? Agora, como chegar nesse 4 e esse 3? Então, já fica evidente que a nossa elipse tem um eixo maior paralelo ao eixo x. Portanto,
Aqui então será o a quadrado, né? Então aqui é o a quadrado, aqui é o b quadrado. E aí facilmente a gente consegue identificar por meio das coordenadas do foco, né? Então, por exemplo, aqui eu já sei que a semidistância focal é 1, né? Se a semidistância focal é 1, que está aqui, né? Também já fica evidente que se aqui o x vale 1, né? E aqui o meu x vale 3, essa distância aqui é 3. E quem é essa distância? É o meu semi-eixo maior, né? Então, o semi-eixo maior vale 3 não, né? Vale 2, né? Porque tá aqui de 1 até 2 é 1, de 2 até 3 é 1. Portanto, o semi-eixo maior vale 2, né? Então, se A vale 2 e C vale 1, percebam que aqui, graficamente, a gente não consegue dizer quem é o semi-eixo menor. Mas aí, utilizando a propriedade, né, de A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, a gente consegue achar B quadrado. Então, B vale raiz de 3. Se B vale raiz de 3, obviamente que B quadrado é 3. Então, é isso aí, né? E, inclusive, a partir dessa relação, é possível, não perguntou aqui, mas provavelmente em alguns casos pergunta-se, né? Quais são as coordenadas dos pontos, né? Dos focos, né? Então é legal muitas vezes observar que a partir dessa relação que estava centrada na origem, fica fácil estabelecer quem são as coordenadas dos vértices, dos focos, né? E assim em diante. Olha lá. Então, item B, né? A gente tem outra elipse, só que agora centrado onde? Em 4 e 0. Se está centrada em 4, 4 e 0, é isso mesmo? Deixa eu ver, 5 menos 5, é isso aí, está centrada em 4 e 0. Então, eu já sei que a nossa equação ela tem um jeitão x menos 4 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, igual a 1. Fica faltando estabelecer quem é a quadrado, b quadrado. Como o eixo maior está paralelo ao eixo y, então eu já sei que aqui está o a quadrado e aqui o b quadrado, certo? E aí, observando o gráfico aqui, a gente descobre com facilidade que o meu semi-eixo menor vale 1. Então, já sei que aqui é 1 ao quadrado, né? Que dá 1. Falta descobrir quem é o A. E como é que a gente vai descobrir o A? Exatamente em função das coordenadas dos focos, né? Ou que eu não tenho, olha lá, não tenho como dizer aqui quem são as coordenadas dos focos, mas aqui está evidente que o meu semi-eixo maior vale 5, né? Portanto, meu A quadrado é 25. Daqui então que surge a equação dessa elipse que nesse instante representa x menos 4 ao quadrado, né, sobre 1 mais y ao quadrado sobre 25 igual a 1. Tá aí, né? Ok? Bom, é isso, turma. Aqui vamos só apresentar algumas aplicações rápidas aqui, só para vocês terem uma ideia de onde é utilizado, né? Às vezes a gente apresenta aplicações, mas sinceramente, muitas delas, né? A gente costuma dizer que a elipse tem muitas aplicações, mas em boa parte, né, no dia a dia, algumas profissões já descobrem isso naturalmente. Por exemplo, um carpinteiro, né? Então, um carpinteiro ou utiliza o método do jardineiro, né, para dar forma aos canteiros. Sobre uma tábua crava-se 2 pregos, quem são esses 2 pregos? Os focos, né? E fixa os extremos os extremos de um barbante, que vai de A1 até A2, né? De comprimento 2A. Nos 2 pregos, estira-se o barbante com um lápis, né? Que se move até uma volta completa, né? Então, de fato, ele sai girando até o ponto A. Muitas vezes os professores, principalmente de artes, fazem isso no ensino fundamental,
ou às vezes no ensino médio, né? Mas nós da matemática às vezes ficamos a desejar, né? Em vez de apresentar esse experimento que é bem simples, né? Mas tem diversos vídeos aí na internet. A figura ajuda a entender, né, essa situação. Então veja que é uma aplicação, né? Legal, por exemplo, é observar, tem algumas aplicações bem interessantes de elipse que mostra que qualquer objeto que sai do foco 1 vai para o foco 2 e assim sucessivamente. Qualquer objeto que sai do foco 2 vai para o foco 1. Né? Bom, aqui uma outra aplicação sobre a trajetória dos planetas ao redor do Sol não é circular, e sim elíptica, né? Não considerando o deslocamento do sistema solar. Kepler, né, por volta aí do século XVII, foi quem desenvolveu essa teoria. No caso da Terra, os semi-eixos correspondem a essas distâncias. Né? Legal observar que essas distâncias estão bem próximas, né? Olha só. 153 milhões 493 mil, 153 milhões 454 mil, né? De onde a gente pode concluir que, de fato, a Terra se aproxima de uma esfera. Entretanto, é uma elipse, né? E essa elipse, nesse instante, ela tem esta excentricidade, muito próximo de zero. Né? Se fosse zero, seria uma circunferência. O eixo maior representa dois pontos, o periélio, em janeiro, e o afélio, em julho, né? O que corresponde às distâncias mínimas e máximas da Terra ao Sol, respectivamente. Né? Isso tem muito a ver com essa história aí do eclipse, né? Eclipse lunar, né? Bom, ademais, no globo terrestre, que é geóide, né? Lembrando que o globo terrestre trabalha com uma geometria, é uma geodésia, né? Então, uma outra geometria, né? O Equador tem aproximadamente a forma de uma circunferência. Então, ademais, no globo terrestre, o Equador tem aproximadamente a forma de uma circunferência, que é a linha do Equador, né? E o meridiano de uma elipse. Beleza. Então, apenas para conhecimento, né? Quer dizer, aplicações da elipse. Né? Bom, a ideia de ponte aqui, né? Arcos em forma de semi-elipse são muito empregados na construção de pontes de concreto e de pedras, desde os antigos romanos, né? Interessante que na atualidade a gente trabalha muito com a ideia da catenária, né? E aqui surgiu então um arco, né? Elíptico, né? A engenharia civil, em resistência dos materiais, é muito empregada a elipse de inércia. Não tenho a mínima ideia do que é isso. Engenharia elétrica, que é o caso de vocês, olha, tá, a turminha que está na engenharia elétrica aí do IFC Videira. Então, onde que se aplica, né, elipses aí em engenharia elétrica? Um dos casos é esse aqui. Então, conjuntos de elipses homofocais, elipses de mesmo foco. Como é que seria elipse de mesmo foco? Tá, várias elipses têm o mesmo foco, é isso? Ou várias elipses que têm o mesmo foco. São utilizadas na teoria de correntes elétricas estacionárias. Não tenho a mínima ideia, tem que fazer um curso aí, né, para ter esse entendimento. Mas é com vocês. Né? Engenharia mecânica são usadas em engrenagem elípticas e excêntricos. Né? Beleza. Então, só para conhecimento, né? Só para dizer que aqueles que dizem que não se utiliza elipse, né? Sob uma abóboda elíptica, os sons emitidos em um foco têm melhor audibilidade nos pontos próximos ao outro foco, não obstante serem praticamente inaudíveis na região intermediária aos dois focos. Isso aqui é bem interessante, porque mostra aquela relação que a pessoa, por exemplo, que está aqui, né,
Cantando, ela não consegue, ela tem dificuldade, ela precisa de um retorno, né? Mas quem está nessa região aqui, olha, consegue ouvir muito bem. Já quem está nessa região aqui, não rola. Ou seja, não é interessante que você, num espaço como esse, um espaço elíptico, que fique nas proximidades do palco. Legal, né? Tá aí. Então esse é um exemplo. Ou, a não ser que você não goste de, né, um bom som, né, de escutar música ali, né, na sua essência, então pode ficar perto do palco, tá perfeitamente. Por isso que na maioria dos shows eu sempre compro ali o espaço VIP, que fica bem afastado, nem fica lá atrás e nem fica na proximidade do palco. É excelente. Mas é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O mais portentoso monumento arquitetônico de Roma antiga, o Coliseu, bastante falado, né? Nunca fui em Roma, mas a gente conhece aí por filmes, né? A planta baixa possuía a forma elíptica, cujo eixo maior tinha 188 metros, o eixo menor 156, e começou a ser construído em 72, no ano 72, por Vespasiano, e foi concluído em 82, 10 anos depois, por Tito. A cobertura móvel, a altura de 85 metros, era sustentada por um sistema inédito de tirantes. Não sei o que é isso. Acionada em caso de chuva para proteger seus 40 mil espectadores. Interessante, então cobria-se, né? Diante da tribuna imperial, os arbosos gladiadores romanos desfilavam antes da luta e proferiam em alto e bom som, né? Ave César, né? Moritz Salut, que significa salve César, né? Os que vão morrer te saúdam. Que coisa, né? E eu não gostaria de viver naquele período, mas nem sonhando. Mas é isso, né? Então, de fato, se a gente pegar a história antiga, muitas construções têm um formato elíptico, né? Maravilha, turma. Fechamos. Então, agora você já tem condições, então, de resolver aí atividades, né, voltadas para elipse. E aí na próxima aula a gente começa a trabalhar hipérbole, tá certo? Abraço a todos.